o, o WhatsApp não vai gravar. Mas tá. Então a Bíblia tem essa variedade, ela é uma coleção de livros, de estilos diferentes, de jeitos diferentes, e que nós dividimos ela em dois grandes blocos. Um bloco anterior a Cristo, que a gente chama de Antigo Testamento, e um bloco posterior a Cristo, que é o Novo Testamento. Tá? O Antigo Testamento ele foi escrito, então, antes de Cristo vir. É o antes de Cristo. Ele, na grande maioria dos livros dele, foi escrito em hebraico, que era a língua, digamos assim, do culto, era a língua que o judeu que sabia escrever, né, e ler, era a língua que eles usavam. A linguagem popular no tempo de Jesus, por exemplo, já não era tanto o hebraico, era o aramaico. Então, tem alguns livros do Novo Testamento que são escritos em aramaico. Mas nós temos trechos também do Antigo Testamento que os originais em hebraico foram perdidos. Nós só recebemos cópias que estavam em grego, que o grego, na época do Antigo Testamento, era como se fosse o inglês hoje, era a língua universal. A cultura grega se espalhou pelo mundo de uma maneira tão forte, principalmente através de Alexandre o Grande, né? E que tomou conta das relações comerciais, a língua comum, a língua que orientava os negócios e a cultura da época, até depois de Jesus, ainda continuou sendo um pouco, era o grego. Tanto que o grego permanece até hoje, né? E o latim, que era do Império Romano, morreu. Ninguém mais fala latim hoje, só é usado pela ciência e pela igreja. Né? Mas então, o Antigo Testamento, ele tem 46 livros. É também chamado de Antiga Aliança, né? Porque mostra para nós a aliança de Deus com o povo, a preparação que Deus fez desde quando começou a caminhada do homem na terra para a vinda do seu filho Jesus. Por isso que é o evento que divide o nosso tempo, né, antes de Cristo e depois de Cristo, e a Bíblia também. O Antigo Testamento prepara a vinda de Cristo, o Novo Testamento nos mostra quem é o Cristo. Por isso que na hora da proclamação, vou até adiantar um pouco aqui, quando a gente for falar da missa, né? Quando o leitor termina de proclamar a leitura, ele não fala palavras do Senhor, mas ele fala palavra do Senhor. Porque toda a Bíblia ela é uma palavra única, que é Cristo. É o Verbo que se encarna, como nos lembra São João, né? O Verbo se encarnou e viveu no meio de nós. Jesus Cristo. Então, toda a Bíblia é uma seta que aponta para Cristo. E só tem sentido quando esse aprofundar no texto bíblico nos leva para Cristo. Tá? Por isso que a igreja sempre recomenda a gente tomar muito cuidado quando a gente for ler um texto bíblico, para a gente não levar o texto nunca ao pé da letra, mas procurar entender o que está por trás daquela mensagem. Né? E nunca a gente deve também sempre lembrar, por exemplo, um texto do Antigo Testamento, ele foi escrito para uma cultura completamente diferente da nossa. Foi escrito para uma cultura de 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Os costumes eram outros, completamente diferentes. A maneira como as pessoas se enxergavam como gente era completamente diferente de hoje. Então a gente não pode nunca olhar um texto lá de trás com os olhos de hoje, senão a gente faz um julgamento errado das pessoas, né? Do que está escrito. A gente tem sempre que lembrar de que alguns textos, inclusive, foram escritos para um costume da época, para um jeito que se vivia naquela época. Hoje é diferente. É palavra inspirada por Deus, mas tem que ser sempre contextualizado. Não pode nunca levar exatamente ao pé da letra. E nem pegar um versículo separado e levar aquilo lá como verdade fundamental. Tem que olhar o livro todo, aquele parágrafo todo, né? Aquele capítulo, para tentar tirar uma mensagem mais abrangente de lá. Porque não é muito fácil você pegar 2 versículos da Bíblia e começar a dizer que Jesus Cristo não é Deus, por exemplo. Tem, tá?
Se você interpreta errado um texto bíblico, você desvirtua completamente a tua fé. Tá? Por isso que a interpretação da Bíblia, ela não é algo pessoal. Para nós católicos, não. Não é o que eu penso, mas é o que a igreja pensa. Que a igreja tem muito mais sabedoria do que eu. A igreja tem autoridade que recebeu do próprio Cristo para fazer essa interpretação para nós. Então, a gente tem que ter sempre a mente muito aberta quando a gente vai tratar de um texto bíblico. Tá? Mas vamos lá, então. O Antigo Testamento, para ajudar, então, a gente a entender melhor ele é organizado também em 5 blocos. Primeiro bloco, na verdade, são 4 blocos, né? O primeiro bloco é chamado Pentateuco, que é a lei, ou a Torá, como os judeus chamam a lei, né? Fazem parte desse livro, chama Pentateuco, justamente porque são 5 livros. Tá? O Gênesis, que é o primeiro livro, que fala então da origem do mundo e das alianças, né, que Deus faz conosco, com o povo no início da sua caminhada, e apresenta para nós grandes personagens, né? Noé, Adão e Eva, Moisés, né? Ele vai até Moisés. Quando chega em Moisés, aí a história passa a ser contada em outro livro, que é o livro do Êxodo, que tem essa palavra, esse nome, né, Êxodo, justamente porque ele trata da saída do povo do Egito, do povo de Israel que estava escravo lá no Egito. Tá? Para a gente entender melhor, Abraão, a história, digamos assim, do chamado, da escolha de Deus para um povo, no início da criação, Deus cria o mundo e as pessoas vão habitando, né, conforme vão se multiplicando, formando as suas famílias, as famílias formam as tribos vão se organizando e formando como se fossem pequenas nações-estado, né, e vão se organizando ali. E Deus deixa tudo muito livre. Chega um determinado momento da história, Deus chama alguém, Abraão. Chama ele lá da terra de Ur, da Caldeia, que hoje, para nós, é o Iraque. Chama Abraão de lá e leva ele lá para a terra prometida e manda ele lá para onde é Jerusalém hoje, onde é Israel hoje. E fala para ele que ele vai ser o herdeiro de um grande povo. Ele é o homem da promessa, a primeira aliança que Deus faz com a humanidade, depois de Noé, né? Com Abraão, chama ele e forma um povo. Abraão, depois de uma epopeia toda que está narrada no livro do Gênesis, se fixa lá na terra de Israel, né, terra de Canaã, terra de Canaã, e ali tem seu filho Isaac, Isaac tem seu filho Jacó, o herdeiro da promessa, e ele tem um outro filho também, mas é o filho bastardo que ele tem com a empregada dele, né? Que a mulher dele era... Não, perdão. Abraão tem um filho com a empregada. Que Abraão era casado com Sara, e Sara era estéril. E Deus prometeu para ele uma descendência. Como é que ele ia ter filho se a mulher dele era estéril? Então a mulher dele, que era muito caridosa, né, para dar uma descendência para o marido, deu a funcionária dela, a serviçal dela, a escrava dela, para que Abraão tivesse um filho. Esse filho, depois que Sara tem o seu próprio filho, que vem da promessa de Deus, né, que ela teria um filho, esse filho é renegado, né, e posto à sorte. Como é que é o nome dele? Eu não me lembro o nome, mas é justamente quem vai dar origem a um povo que a gente conhece hoje como muçulmanos. Isaac, que é o filho da promessa, de lá saem os israelitas, os judeus. E do filho da escrava saem os muçulmanos. Né? Por isso que até hoje eles brigam. Porque é disputa de terra, disputa de herança, vamos dizer assim, que na verdade são primos, né? São todos parentes do mesmo pai, Abraão. Mas Isaac, que é o filho da promessa, ele tem Jacó,
que é o seu filho preferido. Ele tem um outro filho que eu não me lembro o nome agora, está lá no livro do Gênesis. Mas Jacó, então, tem 12 filhos, e esses 12 filhos, o mais novo dele, chamado José, era o mais querido e o mais amado pelo pai. Então, os irmãos ficam com ciúme e vendem o seu irmão para mercadores que levam ele para o Egito. Nada acontece por acaso. Às vezes, uma grande desgraça que acontece com a gente pode ser uma grande oportunidade de mudança de vida, de uma oportunidade de Deus realizar um grande milagre na nossa vida. Tá? José é levado como escravo, e ele tinha um dom que recebeu de Deus, que ele interpretava sonhos. E ele acabou, por conta desse dom, indo trabalhar, ajudar o faraó do Egito. Ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito, tamanha confiança que o faraó tinha nele por conta desse dom que ele tinha de interpretar os sonhos. Deus iluminou ele e anunciou para ele que ia acontecer uma grande seca naquela região. Então, os egípcios produziram muito durante 7 anos, que dali, depois de 7 anos de fartura, iam ter 7 anos de muita fome. E aí, com esse alimento que eles armazenaram, eles conseguiram se manter durante os 7 anos seguintes e ajudaram, né, através de venda, vendendo alimentos para os povos vizinhos também, que sabiam que lá eles tinham comida. Isso foi a ocasião dos irmãos de José, né, se reencontrarem com ele quando eles vão lá no Egito comprar os alimentos e acabam descobrindo que o irmão deles, que eles tinham vendido como escravo, era o segundo homem mais importante do Egito. José acolhe seus irmãos e seu pai e eles mudam com a família lá para o Egito. Só que depois José morre, muda o faraó e passa muitos anos, aquele povo acaba se tornando escravo dos egípcios. Então, depois disso, Deus suscita no meio deles Moisés, que é quem vai salvar esse povo de lá. E essa história de Moisés, então, é contada no livro do Êxodo. Tá? Tudo isso só nos 2 primeiros livros da Bíblia. Depois nós temos o livro do Levítico, né, que é o livro dos sacerdotes da tribo de Levi, por isso que ele chama Levítico, que trata do culto ao Deus dos judeus, né, o Deus, o culto, como Deus orienta o povo a fazer o culto a Deus. Depois tem o livro dos Números, que basicamente, né, tem um monte de coisa nele, mas basicamente conta os recenseamentos, a contagem do povo, isso que ele chama Números. E o Deuteronômio quer dizer segunda lei, que trata então de normas, né, leis que eles deveriam seguir para manter uma sociedade justa e mais igualitária. Porque a gente não pode esquecer que esse povo sai do Egito e passa 40 anos peregrinando no deserto para depois voltar para casa, para depois voltar para a Terra Prometida, que é de onde o pai deles, José, tinha saído, né, Jacó. E esses 12 filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel. Quem já fez acampamento? Levanta a mão. Então, vocês sabem o que eu estou falando, né? Das 12 tribos. Né? Para quem não sabe, no acampamento, as pessoas são divididas em grupos, né? Que são chamadas tribos, e os nomes das tribos são essas 12 tribos de Israel. Né? Benjamim, tem José, tem o nome dos 12 filhos de Jacó. Esse, então, é o Pentateuco, que são os primeiros livros. Na antiguidade, acreditava-se que Moisés tinha escrito esses 5 livros. O que a gente sabe hoje que não é verdade. Porque um dos livros, né, se eu não me engano, é o Números, o Deuteronômio, fala da morte de Moisés. Como é que ele ia escrever da morte dele? Não dá, né? Então não foi Moisés que escreveu. Tá? Na verdade, são muitos autores, né? São livros grandes e na época que foram escritos não tinha... os livros eram todos pequenos, então, na verdade, cada um desses livros são um ajuntamento de vários textos que foram sendo coletados.
É como se a Josi tivesse uma história da família dela que ela achava interessante contar. Aí o João tinha outra história, aí o Gilmar tinha outra história, essas histórias foram todas juntadas no mesmo livro. É assim que os livros da Bíblia foram escritos, né? Foram pequenos trechos que foram pegando, histórias que o povo conhecia, porque isso aqui foi escrito muito tempo depois, mas muito tempo depois mesmo, né, que foi vivido. E os primeiros passos da humanidade começam lá por volta do ano 3000. Abraão é por volta de 3000 a.C. E esses livros, esses textos começaram a ser escritos por volta de 1000 anos antes de Cristo. Então, primeiro eles foram passados de geração em geração durante quase 2000 anos, para depois alguém colocar no papel. Por isso que eu digo que primeiro eles foram vividos, essas histórias. Depois é que elas foram colocadas no papel. Depois desse primeiro bloco, tem os livros que são chamados de históricos. Né? Eu falei 4 blocos, mas na verdade são 5 mesmo, tá? Não é 4, não. Os livros históricos são justamente aqueles que contam a história do povo, né? Que tratam desde a saída do... Basicamente, eles começam no livro de Josué, que mostra a entrada do povo na Terra Santa. Depois que Moisés morre, Josué assume a condução do povo, né? Moisés passa para ele a condução, e ele, como um bom general, leva o seu povo e sai matando um monte de gente e tomando a cidade de volta, que tinham sido deles há alguns anos atrás. Tá? Então, os livros históricos mostram, então, a entrada do povo na Terra Santa, a tomada das cidades por eles e o início da vida, o início da organização deles como povo ali naquela terra. Então, aí tem os livros de Josué, o livro de Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobit, Judite, Esther e 1º e 2º Macabeus. Esses são os livros históricos, tá? Que contam a história do povo. Eles, na verdade, começam com a entrada do povo em Jerusalém, na Terra Santa de Canaã, por Josué, e eles vão acabar. O livro de Macabeus, ele conta a história mais ou menos até o ano 100 a.C. Então, ele pega aí uns 1.500 anos de história, esses livros históricos, e conta a história da consolidação do povo judeu como um povo. Eram tribos que se juntaram e formaram pequenas cidades, que foram crescendo e formaram uma nação. Se firmaram como nação judaica, que a gente conhece hoje, o Estado de Israel. Tá? Depois nós temos os livros sapienciais. Por que são sapienciais? Porque são livros que nos transmitem sabedoria, ensinamentos. Tá? Eles não tratam tanto de fatos históricos, mas tratam da nossa relação com Deus. O povo já estava sentado na sua terra, já tinha o seu culto a Javé, e ele foi descobrindo jeitos de louvar o Senhor, jeitos de se aprofundar nesse mistério, né, que era a graça de Deus que era derramada sobre eles. Aí nós temos, então, os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Né? Então, são esses os livros que a gente chama de sapienciais, os livros que nos transmitem a sabedoria de Deus. Tá? São vários estilos também, mas todos eles, mais ou menos, têm essa mesma ideia, essa mesma função. Um aprofundar na graça de Deus. Né? Depois nós temos os livros proféticos, né, que são aqueles que trazem a história, a vida e os ensinamentos dos profetas. Nós temos, então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Olha cada nome bonito para pôr nos filhos, né?
São boas sugestões de nomes, né? Ó, Abacuque, vem cá, Abacuque. Ageu, vai lá buscar a cerveja, Ageu. São nomes bem bonitos, né? Os evangélicos gostam de colocar nome nos filhos dos profetas, né? Eles vão lá na Bíblia e escolhem os nomes dos gente de Deus. Cada nome, todos esses nomes têm um significado, mas é para a cultura judaica. Para nós são meio estranhos, né? Então, esses são os escritos dos profetas. Eles são divididos entre profetas maiores e profetas menores. Também para a gente não faz muita diferença, né? Por que alguns são chamados maiores e outros menores? Pelo tamanho do texto. Os que escreveram bastante são chamados de profetas maiores. Aí tem Isaías, Ezequiel, Jeremias, Oséias, Joel, são textos maiores. Aqueles que são textos pequenos, poucos capítulos, são os profetas menores. Miqueias, Naum, Zacarias, Malaquias, né? E eles escrevem para admoestar, para lembrar o povo que estava fugindo do projeto de Deus, que não estavam seguindo nos caminhos que o Senhor tinha deixado para eles. E também, né, quando a gente fala em profeta, depois a gente vai ter um texto, né, um tema que vai falar especificamente sobre o profetismo, sobre o profeta. Às vezes, quando a gente fala em profeta, a gente pensa em alguém que prediz o futuro, né? É algum vidente. Não. Alguns deles tinham isso, né? Mas muito mais como uma forma de admoestar o povo, de lembrar o povo: olha, se vocês não se converterem, vocês vão morrer. Se vocês não se converterem, vocês vão para o inferno. Se vocês não viverem como Deus pede para que vocês vivam, vocês vão se perder e perder a sua alma, que é mais problemático, que é mais ruim, que é mais duro, né? Então, eles nos exortam, né? Todos os escritos deles são nesse sentido. Alguns são oráculos, são visões que eles têm, como, por exemplo, os textos de Zacarias, os textos de Malaquias, que preveem o nascimento do filho da Virgem, que os cristãos atribuíram, então, ao nascimento de Cristo. Tem os textos de Isaías, que tratam do servo sofredor, que a igreja ligou com o sofrimento de Cristo na cruz. Ele é o servo sofredor, aquele que se dá como oferenda de sacrifício pelos nossos pecados na cruz, né? Lembra os textos, aqueles salmos que a gente ouve na Semana Santa, especialmente na quinta e na sexta-feira, né, que tratam bastante dessa questão do servo sofredor. São textos de Isaías. Aliás, uma curiosidade sobre Isaías, né? Isaías é um texto bem longo, tem 70, 80 capítulos, né? É um dos maiores livros da Bíblia. Mas, na verdade, Isaías, são 3 Isaías. É o livro de Isaías, mas são 3 escritores diferentes. Um escreve antes do povo ir para o exílio da Babilônia, o outro escreve durante o exílio da Babilônia, e o outro escreve depois do exílio da Babilônia. Esse período é uma diferença muito grande entre antes do exílio e depois do exílio. A mesma pessoa não viveria tudo isso, né? Então, a igreja hoje sabe. Tanto que a maioria das Bíblias tem as divisões. Primeiro livro de Isaías, segundo livro e terceiro livro. Vocês olharem na Bíblia de vocês, lá no texto de Isaías, tem essa divisão. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Abram a Bíblia de vocês em Isaías. Já que a gente está falando de Bíblia, vamos pegar nela, né? Viram aí? Na introdução do livro de Isaías já tem uma explicação disso aí, né? O primeiro Isaías, ou como é chamado também de proto-Isaías, é do capítulo 1 ao 39. Depois do 40 ao 55 é o segundo Isaías. E o terceiro Isaías é do capítulo 56 até
o último capítulo, que se eu não me engano é o 66. São 3 livros dentro de um livro só. Tá? Como os Salmos também, os Salmos não são um livro único, são 150 salmos que foram de autores diferentes, né, escritos em épocas diferentes, que foram condensados no mesmo livro, porque o estilo literário, o jeito deles também é o mesmo, né? Então, por isso que foram colocados num livro só. Tá? A gente não pode esquecer que isso aqui é coisa nossa, atual. Antigamente não tinha isso. Os livros, eles eram escritos, quando começou-se a escrever, eram escritos em papiro, pedaços de casca de árvore, ou então um papel que era feito de casca de árvore mesmo, de pedaços de madeira que eram dissolvidos na água, aquela casca da árvore. O papiro é uma planta que nasce na beira do rio, lá na Mesopotâmia, no Iraque, e esse material era desmanchado na água, depois secava e formava uma pasta. É como se fosse uma farinha bem fininha. E eles escreviam ali. Aquilo ali, gente, durava meses. Depois desmanchava, acabava. Então, copiava de novo. Copiava de novo. O papel mesmo, como a gente conhece hoje, surgiu lá com Gutenberg, em 1500, 1400. Foi nessa época que começou a escrever realmente, a se publicar livros. Mas antes disso era tudo em pergaminhos. Era algo assim que era difícil eram poucas pessoas que sabiam fazer e muito poucas pessoas sabiam ler. Né? Então, para conservar tudo isso, foi preciso um trabalho monstruoso de geração em geração, copiando e copiando e copiando esses textos, né, que chegaram até nós. Então, esses são os livros do Antigo Testamento. Aqui existem algumas divergências entre nós, católicos, e os nossos irmãos evangélicos. Tá? Para a gente entender um pouquinho isso, eu vou pegar uma coisa aqui, só um pouquinho. Hum, tá. A, a Bíblia, então, né, como a gente conhece, ela só foi definida, na verdade, depois do século IV, V. Antes disso, não existiam muitos livros e que eram assim vividos, né, como se fossem lidos nas comunidades, como se fossem livros. Na verdade, não tinha uma definição quais eram os livros da Bíblia. No início, a igreja utilizava como livros inspirados por Deus o Antigo Testamento. Depois, conforme a igreja foi crescendo, conforme a igreja foi evoluindo, a igreja começou a adotar também os livros que hoje a gente conhece como Novo Testamento, que são os evangelhos e os escritos paulinos e as chamadas cartas pastorais, né, que a gente vai ver agora quais são. Mas o chamado cânone da Bíblia, cânon o que é? Lista. Cânon é lista. Então, cânon sagrado é a lista dos livros que são considerados inspirados por Deus. No Novo Testamento não há divisão entre evangélicos e católicos. Todos aceitam os mesmos livros. No Antigo Testamento é que tem alguns livros do Antigo Testamento que os evangélicos não aceitam como inspiração divina, mas depois, no final da catequese de hoje, eu vou explicar para vocês por que essa divisão. Vamos para o Novo Testamento, então. São 27 livros no Novo Testamento. Como eu disse, é a mesma Bíblia dos evangélicos e dos católicos. O Novo Testamento é igualzinho, não tem diferença na quantidade. A tradução é que é diferente de uma para outra, né?
São 27 livros que narram a revelação feita diretamente por Jesus Cristo. Jesus é quem nos revela o Pai. E no Novo Testamento, a palavra de Deus, então, encontra o seu maior vigor e expressão. Nós temos, então, os 4 evangelhos, que são, por ordem que está na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na ordem que eles foram escritos é Marcos, Mateus, Lucas e João. Como é que a gente sabe que Marcos é o mais antigo? Não tem datação lá. Não tem escrito na Bíblia. Vocês não vão achar na Bíblia. Eu, Marcos, escrevi esse livro no ano tal. Não tem. Supõe-se que o livro de Marcos foi escrito por volta do ano 70, 80. Mateus escreveu entre 80 e 90. Né? Lucas, mais ou menos nessa época, um pouquinho mais para frente. E João foi o último, perto do ano 100. Tá? Então, vocês veem, o primeiro evangelho foi escrito por volta do ano 70, 75. Jesus tinha morrido no ano 33. Foram 40 anos depois que Jesus morreu que foram escritos os primeiros evangelhos. Né? Mas, na verdade, logo depois da morte de Jesus, já começaram a escrever, a colocar no papel as histórias dele. Mas ainda não eram os evangelhos. A igreja acredita, e os estudiosos da Bíblia hoje já sabem com certeza disso, que existiam essas parábolas de Jesus, as curas de Jesus, tudo isso estava escrito já no que eles chamam hoje de livro que é o Kelly, que é a inspiração primeiros escritos sobre... Só que isso já se perdeu, não tem mais. Só tem o que os escritores dos evangelhos pegaram dele e colocaram nos seus evangelhos. Marcos, então, é o primeiro a escrever. A gente sabe que Marcos é o primeiro porque ele é o menor, é o mais curtinho. Ele escreve o básico. Ele começa o livro falando Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E lá no final, antes de encerrar, ele coloca na boca do oficial romano, quando vê Jesus crucificado, depois que o céu, né, se abre e dá aquele terremoto quando Jesus morre, ele olha para Jesus e diz: este era realmente Filho de Deus. Então, Marcos começa e termina o seu evangelho dizendo qual a mensagem que ele queria transmitir com o texto. Que Jesus é o Filho de Deus. Tá? Mateus pega o texto de Marcos, acrescenta outras coisas que ele buscou naquela fonte, na fonte Q, mais o que a comunidade dele tinha vivido, tinha conhecido da história de Jesus, e também o que ele viveu, porque Mateus foi discípulo de Jesus. Ele é o levita, o Levi, cobrador de impostos, que é chamado por Jesus lá da sua banca de impostos para seguir Jesus. Então ele teve experiência de proximidade com Jesus. E ele então coloca no papel isso. Mateus escreve para uma comunidade judaica. Então Mateus coloca Jesus como o novo Moisés, como aquele que vem realizar em perfeição aquilo que Moisés fez, que é libertar o seu povo da morte. Moisés liberta o povo da morte física do Egito e leva para a terra prometida. Jesus nos liberta da morte do pecado e nos leva para o céu, para a vida eterna. Tanto que Mateus coloca Jesus sendo perseguido quando criança, o massacre dos inocentes, né, quando Herodes manda matar todos os meninos quando Jesus nasce, igual aconteceu com Moisés lá no Egito, que o faraó também mandou matar todos os meninos judeus, e Moisés sobrevive porque a mãe dele coloca ele numa cesta, no rio, e ele acaba parando lá na filha do faraó, que cria ele como filho dela. Jesus, quando vai pregar, né, o Sermão da Montanha, é na montanha que Mateus coloca Jesus fazendo o Sermão da Montanha, Lucas coloca Jesus na planície, né?
Por que Mateus coloca na montanha? Porque Moisés, quando foi receber as tábuas da lei, quando foi receber a lei de Deus, sobe a montanha. Então é na montanha que Deus habita. Então, Mateus tenta trazer essa imagem de que Jesus é a realização perfeita do Messias através de uma vida parecida com a de Moisés, para que o judeu entendesse que ele realmente era filho de Deus. Já Lucas escreve para uma comunidade chamada de gentios, de pagãos. Então ele coloca Jesus, e pela experiência dele, que ele era, como se dizia na época, médico, né? Farmacêutico, médico, ele era alguém que cuidava da saúde das pessoas. E algo que fascinou muito Lucas foram as curas de Jesus. Então, no Evangelho de Lucas, a gente tem muitas curas. Jesus realiza muito mais milagres em Lucas do que nos outros. Lucas coloca o trajeto, o Evangelho de Jesus, é um caminho percorrido. Na verdade, Lucas traça dois caminhos. O caminho de Nazaré, onde Jesus vivia, até Jerusalém, aonde ele vai ser morto e ressuscita, e depois o caminho da igreja, que é de Jerusalém para o mundo, nos Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu esses dois livros. Né? E João é o chamado teólogo. Ele escreve um livro diferente dos outros. Mateus, Marcos e Lucas têm muito em comum, muitos textos parecidos entre eles. Por isso que eles são chamados de sinóticos. Lembrei. Sinótico quer dizer semelhante. Eles são muito próximos. Se vocês olharem na Bíblia de vocês, quando tem um texto no Evangelho de Mateus, ele normalmente tem um paralelo. Quem tem a Bíblia, por exemplo, da Ave Maria, antes de começar o parágrafo, tem lá marcações. Se você está em Marcos, ele tem as marcações de Mateus e Lucas, porque aquela mesma passagem você vai achar nos outros dois. João tem algumas passagens em comum com os outros, mas ele é completamente diferente. João traz muito mais discursos de Jesus do que todos os outros. No capítulo 6, por exemplo, Jesus faz um discurso enorme, uma conversa muito grande com os judeus a respeito do pão da vida. Ali, João centraliza toda a sua doutrina de Jesus como o pão da vida, a Eucaristia como matéria de salvação para nós. Por isso que na Santa Ceia, João não coloca a instituição da Eucaristia, mas ele coloca o lava-pés, que só tem no Evangelho de João. Então, cada um deles tem alguma coisa assim que é específica do escritor, ou dos escritores, né? Que, na verdade, também os evangelhos não foram escritos por uma pessoa só, mas também foi uma, digamos assim, uma catação, uma juntada de textos que o próprio Marcos escreveu, mas que a sua comunidade também tinha e juntou ali no texto. Tanto que tem dois finais, o Evangelho de Marcos. Mateus também faz uma coletânea entre o que ele tinha de conhecimento e outros textos da sua comunidade. Lucas e João vão pelo mesmo caminho, né? Mas são inspirados por Deus, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. Eles não se preocuparam muito com a contextualização histórica, tanto que Mateus, Marcos e Lucas têm só uma ida de Jesus a Jerusalém. João tem 3. Tem algumas partes que estão cronologicamente diferentes, mas isso para a igreja não era o mais importante, porque nenhum deles quis ser historiador. Eles quiseram trazer a mensagem de Jesus. Se eles erraram as datas, os locais, e não foram tão precisos assim, como um historiador seria, isso para nós não é importante. Porque a Bíblia não é livro histórico, não é livro de ciência. Bíblia é livro de fé. Nunca se esqueçam disso. Bíblia é livro de fé, não é livro histórico, não é livro de ciências. Tá? O Gênesis não é um tratado científico da criação do mundo, mas é um tratado teológico que mostra que Deus criou tudo por amor a cada um de nós. Isso é que é o mais importante.
Como se deu isso? Não sabemos. A maneira como Deus encontrou para contar a história de maneira que a gente entendesse que o amor dele foi a força motriz de tudo, a força criadora do mundo, foi aquele jeito ali. Tá? Como vai ser, como foi exatamente que tudo aconteceu, não se preocupem, que todos nós vamos saber disso 5 minutos depois da nossa morte. Como eu não estou com pressa, prefiro continuar ignorante. Não sei vocês, eu não estou com pressa ainda de ir. Quero ir para o céu, mas agora não, mais tarde só. Então, nós temos no Novo Testamento os 4 evangelhos, que a igreja coloca como textos inspirados. Existiam outros textos que são chamados, que teve Evangelho de Pedro, Evangelho de Maria, Evangelho de Tomé, vários outros textos, mas a igreja não os considerou no início da igreja inspirados por Deus, principalmente porque eles contradiziam o que os outros, que eram aceitos pelas comunidades, diziam. Eu li alguns deles, né, trechos de alguns deles, e são realmente muito fantasiosos. Trazem muita fantasia, muitas coisas assim que não interessam muito, não. E contradizem muito os textos que a gente conhece como inspirados. Se a igreja antiga, que teve uma proximidade maior com Cristo, considera que esses 4 são inspirados, eu aceito e não contesto. Tá? Depois nós temos as cartas paulinas, né? Algumas delas escritas por São Paulo. Só que antes dela nós temos os Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, e ele está logo depois do Evangelho de João. Na verdade, ele é uma continuação do texto de Lucas, mas a igreja, até para ajudar a gente a entender melhor as coisas, separou o texto e colocou depois de João. Tá? Se a gente ler o final do texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, e pegar o início de Atos, a gente vê que tem uma ligação entre os dois ali. Os dois textos, tanto o Evangelho como o Atos, Lucas fala de Teófilo, que seria supostamente a pessoa para quem ele está escrevendo esse texto. Mas a tradução de Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então, pode ser qualquer um de nós. Todos nós que somos amigos de Deus, foi para nós que Lucas escreveu. Os Atos dos Apóstolos, então, eles tratam da história do início da igreja, baseado em 2 grandes personagens. Primeiro, Pedro e depois Paulo. Ele mostra, então, o início da igreja ali em Jerusalém. Ele começa com Jesus subindo aos céus, vindo do Espírito Santo, né? O início da pregação em Jerusalém, prisão de Pedro, fuga e a ida de Pedro embora pregar, onde ele vai parar lá em Roma. E depois mostra Paulo, que a gente conhece bem a história dele, né? A conversão de Paulo, a sua aceitação como Jesus sendo o mestre, sendo o Messias, o encontro que ele teve, né, com Jesus a caminho de Damasco, e a partir dali ele se torna um pregador do Evangelho, ele que antes perseguia os cristãos, né, se torna pregador do Evangelho, e os Atos dos Apóstolos termina quando os dois se encontram em Roma, Pedro e Paulo, e os dois são mortos na perseguição que Nero fez aos cristãos. Nero queria fazer uma reforma em Roma, ele achava as casas dos pobres muito feias, né? Então ele, como um bom administrador, ele tacou fogo nas casas com o povo dentro, né? Para poder construir a Roma que ele sonhava. E aí, quando o povo achou ruim que ele fez isso, ele disse que foram os cristãos que fizeram isso. Joga a culpa neles e inicia, então, uma perseguição aos cristãos. E Pedro e Paulo são mortos em Roma nessa época, por volta do ano 70, acho que é. Nem lembro, mas é nessa época aí. Os dois morrem
lá em Roma. Aí termina os Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as cartas que são atribuídas a São Paulo, algumas a igreja tem certeza que são de Paulo, outras têm dúvida e outras têm certeza que não é dele. Começa com a carta aos Romanos, que é a maior, e vai diminuindo. Tá? A sequência das cartas de Paulo, assim como os profetas, também está pelo tamanho do livro. A última carta de São Paulo é a carta a Filemon, que é uma carta bem curtinha, que ele escreveu a um amigo dele chamado Filemon, que era dono de um escravo chamado Onésimo, que ajudou Paulo lá na prisão, e Paulo escreve a Onésimo pedindo para Filemon para que liberte Onésimo, porque ele tinha se tornado cristão e virado amigo dele lá na prisão, e pede então a libertação dele. Essa é a última carta das cartas paulinas. O primeiro texto escrito do Novo Testamento não foi nenhum evangelho, mas foi uma carta de São Paulo. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, é o primeiro texto escrito do Novo Testamento. E o primeiro texto sobre a Eucaristia também não foi dos evangelhos, mas foi a carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele relata lá como Jesus fez a última ceia. Tanto que é o texto que, quando o padre faz a oração da consagração, na missa, na Eucaristia, o texto que o padre lê é o que está na carta de São Paulo aos Coríntios. Tá? Que é o texto que a gente lê, né, na segunda leitura, desde Corpus Christi, da Quinta-feira Santa, é o texto considerado mais fiel à instituição da Eucaristia. As cartas de São Paulo, então, são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon. Essas são as cartas paulinas. Algumas são de Paulo, outras não. Romanos é de Paulo, Coríntios são as duas de Paulo, Gálatas também, Efésios tem dúvidas, Filipenses é de Paulo, Colossenses provavelmente não é de Paulo, Tessalonicenses a primeira é de Paulo, a segunda provavelmente não é, e Timóteo, as duas de Timóteo, Tito e Filemão, são de Paulo, são de autoria de Paulo. Depois nós temos as cartas. Esses nomes das cartas de São Paulo são sempre os nomes das igrejas para onde ele escrevia. Carta aos Romanos, ele escreve para a igreja de Roma. Carta aos Gálatas, ele escreve para a igreja da Galácia, que era uma região, não uma cidade. Carta aos Coríntios, eram os habitantes, os cristãos de Corinto. Carta aos Efésios, era para os cristãos de Éfeso. Carta aos Tessalonicenses, era para os cristãos de Tessalônica. Carta aos Colossenses, aos cristãos de Colossos. Né? Já as cartas a Timóteo, Tito e Filemão são para pessoas. Tito e Timóteo eram ajudantes de Paulo, que ele deixou cuidando de igrejas em Antioquia e a outra não me lembro onde. Mas eram bispos, como se fossem bispos, né, que ele deixou cuidando das igrejas que ele fundou. Depois nós temos a carta aos Hebreus. Quando eu era menino pequeno lá em Moarama, e comecei a ir na missa, e comecei a entender as coisas, eles falavam assim na hora de ler as cartas, o texto, quando tinha na missa texto da carta aos Hebreus, eles diziam assim: leitura da carta de São Paulo aos Hebreus. 3 erros aí nessa fala. Primeiro, não é uma carta, esse texto, na verdade, ele é mais um sermão, uma homilia, não é de São Paulo. Hoje se tem absoluta certeza que esse texto não é de São Paulo. Alguns escritores atribuem ele a Orígenes, um grande cristão do início da igreja lá de Alexandria, mas não tem certeza, né, se é dele ou não. Então não se sabe de quem é ao certo. E também não é aos Hebreus. Deu-se esse nome de carta aos Hebreus porque ele tem muitas citações do Antigo Testamento. Então, os receptores, aqueles que receberam esse texto
para quem esse texto foi escrito, com certeza eram judeus, vindo do judaísmo. Eram cristãos vindo do judaísmo, que tinham um grande conhecimento do Antigo Testamento e compreenderam o que o escritor quis dizer nessa carta. É um tratado muito bonito sobre o sacerdócio de Cristo. Né? Que no Antigo Testamento, os sacerdotes eram aqueles que ofereciam sacrifícios a Deus. E era um ofício recebido de herança. Era uma família que era a família de sacerdotes. Das 12 tribos de Israel, quando eles entram na Terra Prometida, eles dividem a terra não entre as 12, mas entre 11. Uma das tribos, a tribo de Levi, não recebe terra, eles ficam com o templo, eles são sacerdotes. Né? Arão, que era irmão de Moisés, foi o primeiro sacerdote, né? Lá ainda no Egito, e a descendência dele, que era da tribo de Levi, assumiu esse encargo. Então, como eles não tinham terra, eles ficaram com o culto, os outros pagavam o dízimo para poder sustentar não só a família de Levi, mas todo o culto. Tá? Então, e todo o sacerdócio era herdado, só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi, ele é descendente de Davi, que é da tribo de Judá. Mas Jesus recebe o sacerdócio de Deus. Quando ele se imola na cruz, ele é sacerdote e cordeiro ao mesmo tempo. Ele se dá como alimento, ele se dá ali, dá a sua vida, derrama o seu sangue, assim como o cordeiro era derramado o sangue dele no templo para pagar os nossos pecados e para que a gente pudesse ganhar a nossa passagem só de ida para o céu. Né? Jesus toma esse papel como um sacrifício único, uma vez por todas, não precisa mais sacrificar nenhum cordeiro, que Jesus já deu a sua vida por todos nós, para que a gente possa ganhar o céu. É isso que fala na carta aos Hebreus. Depois nós temos as cartas atribuídas a Tiago, né? A carta, não se sabe ao certo qual Tiago, se é o primo de Jesus ou se é outro, era um nome muito comum na época. Tiago não é irmão de Jesus de verdade, Maria não teve outros filhos, né? Ele é primo. Tiago é filho. O Tiago, chamado irmão do Senhor, irmão de Jesus, é, na verdade, filho de Maria de Cleofas, uma das mulheres que estão ao pé da cruz com Jesus. Marcos coloca isso lá no seu texto, no final. Né? Que ele era Tiago, Maria, que era irmã de Nossa Senhora, e seus filhos, aí está lá, Tiago é um deles. Os mesmos que no início do Evangelho de Marcos, ele coloca como os irmãos de Jesus. Tá? O alfabeto hebraico não tinha palavras diferentes entre irmãos e primos. Tios, era tudo a mesma coisa, era um nome só, que designava toda a parentada. Por isso essa confusão. Tá? Depois nós temos as duas cartas atribuídas a Pedro. A primeira é com certeza de quando Pedro estava vivo, né? Ou ele era analfabeto, provavelmente não foi ele que escreveu, né? Mas ele deve ter ditado essa carta para alguém escrever. A segunda carta de Pedro já foi escrita depois que ele tinha morrido. Mas atribuíram lá a Pedro a carta. Depois tem as 3 cartas de São João, que é o mesmo que escreve o Evangelho de João, e vai escrever também o Apocalipse, que é o último livro. São 3 cartas. Primeira, segunda e a terceira carta de São João. Depois tem a carta de Judas e termina, então, com a carta do Apocalipse. Esse Judas que está aqui não é Judas Iscariotes, não. Judas Iscariotes morreu, né? Ele se enforcou depois que Jesus foi preso pelos soldados romanos. Então, não é esse Judas, era o outro Judas, atribui-se, né, ao outro Judas que era apóstolo de Jesus. Porque só essas... além desses textos aqui, tinha um monte de textos falando sobre a vida da igreja, Atos de Pedro, teve cartas de escritores do início da igreja, lindos textos que poderiam muito bem ter entrado na Bíblia. Mas a igreja só considerou como inspirados por Deus para fazer parte do cânon sagrado, que é a lista dos livros que fazem parte da Bíblia hoje,
aqueles livros que tivessem sido escritos pelos apóstolos, né, ou aqueles muito próximos ali de Jesus. Né? Por isso que só esses textos entraram no Novo Testamento. Paulo não foi apóstolo de Jesus, mas ele foi alguém que Jesus, depois da morte de Jesus, Jesus chamou para fazer a disseminação do evangelho, para fazer a pregação do evangelho, especialmente aos povos pagãos. Tá? Esses textos, então, que a igreja considerou como inspirados por Deus para o Novo Testamento. Os evangélicos nunca questionaram essa lista. Aceitaram e aceitam até hoje. A Bíblia deles é igualzinha a gente na questão do Novo Testamento. Só o Antigo é que não é igual. E por que que não é igual? Vou contar uma historinha para vocês, então, para a gente entender o porquê disso. É um texto meio longo, uma explicação um pouco longa, mas ajuda a gente a entender melhor. Quando tudo começou, essa divisão, começou por volta do ano 100. Depois que o templo de Jerusalém, por volta do ano 70, o povo de Jerusalém se rebelou contra os romanos e expulsou os romanos de Jerusalém. Eles tomaram a cidade que era deles de volta. Roma não gostou, é claro, e mandou uma legião inteira, ou 2 legiões, se não me engano, lá para Jerusalém, e acabaram com tudo. Mataram uma boa parte da população, destruíram o templo, e os sobreviventes que fugiram para uma fortaleza chamada Massada, lá no deserto de Judá, foram mortos depois pelos soldados. A maioria dos homens, principalmente, foram mortos nessa destruição do templo. O templo foi abaixo e nunca mais foi reerguido. Tá? Ele tinha sido derrubado já 2 vezes e agora, em definitivo, ele foi derrubado e nunca mais foi reconstruído. A única parte do templo de Jerusalém, do templo que Salomão começou a fazer e Herodes terminou, é o Muro das Lamentações, que existe até hoje lá, aquele muro onde os judeus colocam um papelzinho lá entre os tijolos e ficam lá rezando, se balançando lá. Aquele lá é o Muro das Lamentações, é a única parte do templo que sobreviveu, que existe até hoje. Tá? Quando isso aconteceu, os judeus ficaram, até essa época, os judeus e os cristãos viviam em harmonia relativa. Eles não aceitavam Jesus como Messias, mas conviviam nas sinagogas. Lembra? Toda vez, se vocês lerem os Atos dos Apóstolos, toda vez que Paulo chega numa cidade para pregar, o primeiro lugar que ele vai é na sinagoga, onde os judeus estão reunidos em oração para pregar Jesus Cristo lá para os judeus primeiro. Quando eles não aceitam, aí ele vai pregar, então, para os que não são judeus, para os gentios. Então, existia essa ligação muito forte ainda do cristianismo com o judaísmo. A partir da destruição do templo, os judeus expulsam os cristãos das sinagogas, porque os cristãos não lutaram ao lado deles contra os romanos. Porque, para o católico, não importa quem está no comando da nação, porque para nós esse mundo é só uma passagem. Nossa casa é o céu. Nós estamos aqui de passagem. Então, para o cristão, especialmente aquele mais fervoroso no início do cristianismo, eles não se importavam que Roma estava lá cuidando, tomando tudo lá deles. Porque para eles não se apegavam às coisas materiais, mas eram muito mais ligados às coisas espirituais do céu. E houve essa divisão. Os judeus, então, decidiram expulsar os cristãos das sinagogas. E, por conta disso, para manter viva a sua fé, porque o templo era onde Deus habitava. Era a centralidade da religião judaica, era o templo. É lá que o culto dos sacerdotes acontecia, era lá que todo judeu tinha que ir uma vez por ano.
derrubou o templo, não existe mais, e agora? Onde nós vamos rezar? Aí saíram do culto no templo para o culto só nas sinagogas. As sinagogas eram como se fossem igrejas locais nas cidades longe de Jerusalém, onde os judeus se reuniam para rezar. Ali, então, passou a ser o centro da fé deles. Para manter viva, então, a fé deles, eles se organizaram, reorganizaram toda a religião judaica do templo para a sinagoga. Com isso, eles, então, pegaram e fizeram uma definição de quais eram os livros que poderiam ser lidos nas sinagogas. E eles excluíram todos os livros que não preenchiam as requisições, as denominações que eles colocaram. Primeiro, o livro tinha que ter sido escrito na Terra Santa. Só se o livro não tivesse sido escrito em Israel, não era inspirado por Deus, porque Deus só habita a terra deles, não habita em mais nenhum outro lugar no mundo. Essa era a visão deles na época. O livro tinha que estar em hebraico, porque era a língua de Deus. Só hebraico que valia. Se o livro tivesse sido escrito em grego, não era de Deus. Tá? E aí, por conta disso, eles excluíram alguns livros que eram usuais na época, que todos liam, que são esses livros que hoje nós católicos aceitamos e os evangélicos não aceitam, que são Sabedoria, Eclesiástico, Macabeus 1 e 2, Judite, se eu não me engano, Tobias e trechos de Esther. São 7 livros no total. Tá? Por que nós usamos esses textos? Porque eles, no início do cristianismo, a grande maioria do Novo Testamento foi escrito em grego, porque a maioria das pessoas, como eu disse, falava grego. Só os judeus mais ortodoxos é que falavam só o hebraico. O grego era uma língua como se fosse o inglês hoje. Todo mundo, na época, sabia falar grego, a maioria das pessoas. Então, os textos eram escritos em grego. E antes dos apóstolos escreverem os evangelhos, um grupo de judeus na cidade de Alexandria, que fica no norte do Egito, onde tinha uma comunidade judaica muito grande lá, eles traduziram toda a Bíblia do hebraico para o grego, porque lá ninguém mais falava hebraico, todo mundo só falava o grego. Além do egípcio, né, eles falavam o grego. Então, eles traduziram a Bíblia para o grego para que todo judeu que morasse lá pudesse entender a Bíblia e pudesse ler a Bíblia. Tá? Essa tradução foi chamada de tradução dos 70. Segundo a tradução, a tradição, né, católica, a tradição, dizia que um grupo de 70 sábios tinham se reunido e escrito aquela Bíblia. Por isso que ela chamava tradução dos 70. Essa tradução é que cerca de 80% a 90% das citações do Antigo Testamento que tem no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas, as citações ao Antigo Testamento são tiradas dessa Bíblia, dessa tradução, da tradução dos 70. Então, essa tradução, essa Bíblia, foi a Bíblia que o início do cristianismo adotou como verdadeira. Por isso que a igreja até hoje mantém essa Bíblia como inspirada por Deus. E até 1400 e pouco, né, quando Lutero fez aquela divisão na igreja, até ali todo mundo usava a mesma Bíblia. Essa que a gente usa hoje, com 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Quando Lutero divide e sai da Igreja Católica e forma o seu próprio grupo de seguidores na sua igreja, a primeira coisa que ele fez, ele era alemão, ele quis traduzir a Bíblia, que na época a língua da Bíblia era o latim, que eles já tinham traduzido, São Jerônimo, né, tinha traduzido a Bíblia inteirinha, tanto o Novo como o Antigo Testamento, para o latim, que era a língua do Império Romano e a língua que a igreja usava naquela época. Quando Lutero se separou da igreja, pouca gente falava latim, né? Muito pouca gente.
Então, ele quis traduzir a Bíblia do latim para o alemão, para que popularizasse a Bíblia, para que as pessoas pudessem ter os textos em casa, os rolos, né? Pudessem entender melhor qual a mensagem de Deus. Foi uma coisa muito boa que ele fez. Só que imagina, era uma tarefa muito grande que ele não ia conseguir sozinho. Então, ele pediu ajuda de quem? Dos rabinos, que são os padres, vamos assim dizer, judeus. Eles ajudaram Lutero a traduzir o Antigo Testamento. Aí, eles foram traduzir o Antigo Testamento, é claro, eles puxaram a sardinha para a brasa deles, falaram para Lutero, esses livros aqui que estão na Bíblia de vocês, nós não consideramos eles como inspirados por Deus. Você tem que tirar esses livros da Bíblia. E Lutero acatou e tirou os livros da Bíblia. Então, a partir dali, os evangélicos, né, que seguem a separação de Lutero até hoje, usam a Bíblia com esses livros a menos do que nós, católicos. O Novo Testamento não tem diferença, porque foi Lutero mesmo que traduziu e ele respeitou fielmente a tradução que já vinha sendo adotada pela Igreja. Tá? Mas essa definição dos livros que são inspirados, né, do Novo Testamento, que do Antigo já tinha, só foi definido por volta do século IV, 400, entre 400 e 500 depois de Cristo. É que a Igreja se reuniu em concílios, né, em reuniões de bispos do Papa, e ali eles definiram quais os livros que entrariam na Bíblia Católica, que são esses que a gente tem hoje. A principal coisa é que tivessem sido escritos pelos apóstolos, né, pelos os principais seguidores de Jesus Cristo. Tanto que todos eles, né, Apocalipse é de São João, Judas eles acreditavam que era de São Judas, João, Pedro, Tiago e também Hebreus, que no início era atribuída também a São Paulo. Depois a igreja viu que não era dele. Os demais livros que circulavam pelas igrejas na época foram desconsiderados e deixados de lado. Mas quem quiser ler é livre, né? Existem vários deles impressos, né? Os livros apócrifos, que são esses fora da lista oficial da igreja. Eu já li alguns, né? Realmente não tinha condição de entrar. Tem textos, por exemplo, dos primeiros papas depois de São Pedro, São Clemente, Santo Inácio de Antioquia, que ficou em Antioquia depois que São João foi preso, ele que cuidou da igreja lá, escreveu textos maravilhosos, mas não entraram na Bíblia porque eles não eram apóstolos, não foram discípulos de Jesus da primeira geração, mas da segunda. Mas a igreja medita os textos deles todos os dias através da liturgia das horas, que é esse livro aqui, que na verdade são 4 livros que o clero da igreja usa todos os dias para fazer as suas orações. Tá? Nós fazemos as nossas orações com esse livro. E tem textos ali desses primeiros cristãos que são muito ricos, muito bonitos e ajudam muito a gente na nossa edificação. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor o que é essa maravilha que Deus nos deixou, né, a Bíblia. A gente tem que entender, né, primeiro, se ficar isso para vocês, eu já fico muito feliz. A Bíblia não é livro de ciência, mas ela é um livro de fé, que ela foi primeiro vivida para depois ser escrito. Lembrando também que Jesus não deixou nada escrito, Jesus escreveu uma linha. Os discípulos não andavam atrás de Jesus com um caderninho anotando as coisas. Eles viveram tudo isso, e isso foi tão importante que eles deram a sua vida por isso, né? E passaram isso para as gerações seguintes, que foram passando para as gerações seguintes, até que alguém resolveu escrever para que isso não perdesse. E a partir daí, então, a igreja passou a guardar esse tesouro, que são as palavras de Jesus, a vida de Jesus, e depois os evangelhos, as cartas, né, que fazem a gente entender melhor toda a dinâmica de Jesus na questão do reino, na questão da Trindade, na questão do Espírito Santo, que é a nossa fé, que nós professamos como fé no creio, que a gente vai estudar aí durante todo o nosso
caminhar da catequese, né? As cartas ajudaram a gente a entender isso, e depois também os escritos, né, que a gente chama dos padres da igreja, que é ali os bispos, os padres, os teólogos, até o século IV, V da igreja, que ajudaram a sedimentar essa fé que a gente proclama hoje, toda a celebração da Eucaristia, através do creio, né? Ali está o resumo de toda a nossa fé, tudo que nós cristãos católicos acreditamos. Está ali a essência, um grande resumo belo e perfeito da nossa fé. Alguma dúvida? Alguma questão vocês querem levantar? Pode ligar o microfone e perguntar, quem quiser. Não? Então, beleza, pessoal. Mas vocês sabem, né? Eu deixo vocês sempre muito à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Depois, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, surgir alguma dúvida com alguma coisa ali, podem questionar. Se eu não souber a resposta, eu vou procurar saber e passo para vocês depois. Tá bom? Vamos então encerrar a nossa catequese. Eu peço então a todos vocês, né, que abram os seus microfones. Vamos rezar juntos a oração da Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, a nossa Mãe querida, que cuide de cada um de nós, nos mantenha motivados nesta caminhada, especialmente nessa nossa oração de hoje. Eu gostaria de colocar todas as pessoas que estão doentes, também pelos falecidos, que foram atingidos por esse mal que nos assola, essa pandemia da Covid-19. Nossa Senhora estenda a sua mão sobre todos nós, cuide de nós para que a gente não fique doente, e também para que os cientistas sejam iluminados e que essa vacina seja descoberta logo para a nossa salvação física. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do nosso querido padroeiro São José Operário e da nossa Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.